Imagina você ter um monte de vozes na sua cabeça falando várias coisas ao mesmo tempo e você ter apagões de não lembrar o que aconteceu em determinados momentos. Essa é a história de Cavaleiro da Lua. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tabata e no vídeo de hoje a gente vai comentar o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua que estreou hoje no catálogo da Disney+. Nesse episódio a gente é apresentado ao Oscar Isaac como Steven Grant, um personagem completamente bobão, ingênuo e coitado, dá até pena dele de algumas situações que ele passa. Ele dorme no ônibus, acorda atrasado e ele sofre com um pequeno distúrbio em que ele tem que se amarrar na cama ou que ele tem que colar toda a porta para que ele não sofra nenhum tipo de lesão ou não sofra nenhum tipo de saída, né, e ele não lembre o que aconteceu. A única coisa que ele quer é se proteger e evitar que ele saia para fazer alguma coisa, porque ele tem a consciência de que ele tem esses apagões e que ele não sabe o que acontece, até porque ele sonha com algumas coisas e ele acha que aquilo ali não é realidade. Diferente das HQs, o Steven Grant, que é interpretado pelo Oscar Isaac, ele é completamente um bobão e ele trabalha ali no museu como um atendente ali numa loja de presentes. Mas que apesar disso, ele tem um conhecimento enorme sobre mitologia egípcia, porque ele estuda muito, até porque ele tenta se manter acordado, faz ali algumas coisas de tipo de hipnose para tentar se manter acordado, e ele acaba estudando muito sobre mitologia egípcia, por isso ele tem bastante conhecimento nessa área. E isso que eu achei muito legal, porque a gente vai aprendendo aos poucos sobre um pouco ali da mitologia egípcia junto com ele, conforme ele vai estudando, conforme ele vai lendo os livros, a gente vai tendo acesso a algumas informações que são muito necessárias também para a gente conhecer um pouco do personagem, para a gente entrar no universo da série. Mas até aí esse personagem bobão acaba tendo um momento de vida ou morte, de que ele tem que se salvar até ele encontrar o personagem do Ethan Hawke, que é o Arthur, que mostra ali um potencial gigantesco para ser um dos melhores vilões do MCU, né, das séries da Disney+. Eu, por exemplo, eu adoro esse ator, então ele pode ser um personagem muito bom, um vilão muito bom, e não tem nem dúvidas do quanto que esse homem conseguiu entregar bastante coisa nessa atuação. Ele tem ali um jeito bem calmo, bem sereno, bem ali de boa, mas sabe aquele tipo de pessoa que tá ali tranquila, bem plena, mas faz as coisas ali na maciota. É o personagem do Ethan Hawke. Ele tem ali a adoração à deusa Emmett, e toda a comunidade que ele tem ali também segue a mesma filosofia que ele, segue a mesma divindade que ele, tanto que ele consegue ali fazer um julgamento moral das pessoas, quem é bom e quem é ruim. As pessoas boas acabam permanecendo na comunidade e já as pessoas ruins não têm um fim muito adequado, né? Mas é nesse episódio que a gente começa também a perceber o quanto o personagem do Ethan Hawke acaba sendo muito importante para aquela comunidade. A gente vê um pouquinho só, a gente não vê tudo, né? Até porque o primeiro episódio a gente está sendo apresentado somente aos personagens, tentando entender a personalidade de cada um, tentando entender quem é quem naquela história. Mas a gente já consegue ver o quanto ele é importante para aquela comunidadezinha que tá ali. Até o momento que a gente vê esse encontro, esse grande encontro do personagem do Oscar Isaac com o personagem do Ethan Hawke. E a partir daí tem umas cenas muito legais e muito engraçadas, porque a gente está junto com o personagem, a gente acaba entrando na pele do personagem, tanto que a gente tem os mesmos apagões que ele. Como eu falei antes, ele tem alguns apagões em que ele não lembra algumas situações, em que é o momento em que o Cavaleiro da Lua está ali presente, atuando. Mas ele não lembra do que está acontecendo, até porque ele tem esses apagões e a gente tem esses apagões junto com ele, pra gente tentar ali ter aquele tipo de conexão, gerar ali empatia com o personagem pra gente entender o que ele tá passando. Tipo, olha só, tá acontecendo um monte de coisa, eu tô todo ensanguentado, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que que é, não sei o que que houve, alguém me explica, eu não tô entendendo nada, eu juro que não foi a minha intenção. E a gente tem isso porque o personagem está vivendo isso, então a gente não sabe o que tá passando porque ele também não sabe o que tá acontecendo. Isso eu achei muito interessante, não precisa mostrar ali direto o Cavaleiro da Lua, mas fazer com que a gente se conecte ao personagem pra gente entender a situação que ele se encontra naquele momento. Tanto também para gerar aquele suspense pra gente conhecer de fato o Cavaleiro da Lua, que é ali no finalzinho do episódio que a gente vê o primeiro vislumbre do personagem, do herói, e a gente vê
ele em ação pela primeira vez. Já a vozinha na cabeça do Steven Grant, que é o Mark, que é de fato o personagem nos quadrinhos que é o Cavaleiro da Lua, os outros nomes são codinomes que o Mark adota para ele tentar, né, ter ali uma identidade falsa e ele conseguir perambular pelo mundo sem ser descoberto. Que o Mark ele é como uma vozinha na cabeça do Steven Grant para ele tentar tomar o controle, para tentar ajudar o Steven Grant que está sendo ali caçado, né, por Chacal e por todas as entidades ali que acreditam na divindade da Emmett e que, consequentemente, estão trabalhando junto com o personagem do Ethan. Até porque, misteriosamente, o personagem do Oscar Isaac pega um pequeno escaravelho que é muito importante, mas a gente não sabe direito o que é. Então, todo mundo vai atrás dele para pegar de volta esse escaravelho aí. O Mark ele é completamente o oposto do Steven Grant. O Steven Grant é mais bobão, é mais ingênuo, ele não entende muito as coisas, ele é um pouco sem graça e tal, ele é bem diferente das HQs. E o Mark, ele é mais um mercenário, ele é mais combatente, ele é mais durão e tudo mais. E a gente não sabe como esse momento aconteceu, do Mark virar uma vozinha na cabeça e o Steven Grant não entender o que está acontecendo, né? Então a gente não sabe o que aconteceu para ter essa separação. O ponto mais alto desse episódio é o mistério que envolve o Steven Grant e a personalidade do Mark e o Cavaleiro da Lua. A gente não sabe o que acontece porque a gente vê os apagões conforme ele vai tendo os apagões, então a gente fica envolvido ali na situação, na pele do Steven Grant. Então isso eu achei interessante porque a gente vai conhecendo um pouquinho do personagem e das coisas do que está acontecendo naquele universo de acordo com a exploração e com o conhecimento e com as descobertas do Steven Grant. Isso eu gostei bastante, fora também as atuações do Oscar Isaac e também do Ethan Hawke. E como eu falei antes, o episódio termina com o primeiro vislumbre do Cavaleiro da Lua e é uma cena incrível que me fez aplaudir muito esse final, porque foi assim, todo um mistério, a gente não conhecia ainda o Cavaleiro da Lua em ação, porque tinha os apagões, então aquele momento ali de revelação foi muito bom, foi muito empolgante, impactante, eu achei maravilhoso, gostei bastante. E o próximo episódio deixando aquele gostinho do que vai acontecer agora, né? Será que a gente vai ter mais respostas? O que aconteceu ali com o Steven Grant? Por que ele chegou nesse ponto que ele chegou? O que é esse escaravelho? Por que querem tanto esse item valioso? Só assistindo o segundo episódio para ter essas perguntas respondidas. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, vamos debater sobre ele. Não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais para vocês irem lá me seguir e também a gente conversar sobre Cavaleiro da Lua. É isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!